alegria de participar também de um espaço de reflexão interdisciplinar, porque aí de áreas diferentes se enfrentam com toda essa problemática. A minha área mais propriamente é a teologia, e mais especificamente a teologia da libertação, ou as teologias da libertação, é a minha área de pesquisa, e aí um dos temas que eu tenho trabalhado muito é o tema do método teológico, com toda a problemática epistemológica, e isso acaba também colocando a reflexão um pouco aí na fronteira também com a filosofia, na medida que se enfrenta com essas problemáticas epistemológicas. E por essas razões, eu também acabei passando um pouco por Riquet, porque no meu doutorado eu trabalhei o problema do método da teologia da libertação na obra de Inácio Ellacuría, que é um filósofo, teólogo jesuíta espanhol salvadorenho, que foi assassinado em El Salvador por grupos de Esquadrão da Morte, ligado ao regime militar salvadorenho, em 89. Ele, toda a comunidade jesuíta foi assassinada pelo envolvimento com as causas populares, com as lutas populares, e eu, no doutorado, me dediquei ao estudo do método teológico na obra de Ellacuría, que está muito vinculado ao pensamento de um filósofo espanhol chamado Xavier Zubiri, que tentou muito superar o idealismo que marca a filosofia ocidental, recuperando a materialidade fundamental da vida. Então, por aí, comecei esses estudos de método e depois, agora, no pós-doutorado, que terminei no período da pandemia, me enfrentei com uma problemática mais específica, que é a relação teologia e hermenêutica. Até porque um setor significativo da teologia contemporânea que praticamente identifica a teologia com hermenêutica. E eu quis trabalhar com isso num diálogo crítico a partir de Zubiri e Ellacuría, e eu fiz o pós-doutorado lá na FAGE com essa temática, teologia e hermenêutica, da teologia como hermenêutica ao momento hermenêutico da teologia. E a referência desse debate, no ponto de vista da hermenêutica, foi Riquet. Então, a partir de Riquet, eu retomei a história do movimento hermenêutico e a crítica e a novidade do pensamento de Riquet para o movimento hermenêutico e estabelecendo aí um diálogo crítico com a perspectiva que eu tenho tomado, que é a perspectiva de Zubiri Ellacuría. Então, isso para dizer que, assim, minha área de pesquisa está muito centrada na teologia da libertação. Um dos pontos importantes dessa pesquisa está ligado à questão da epistemologia da teologia, as problemáticas de método, e nesse âmbito, então, eu muitas vezes tenho que flertar aqui com a filosofia, eu tenho que estar na fronteira da filosofia, e nesse contexto é que eu acabei encontrando Riquet. Eu passei para Vanderlei, essa semana, alguns textos e publicações, onde, para quem tiver mais interesse, pode encontrar mais desenvolvido e elaborado um pouco essas questões, e concretamente no diálogo com Riquet, o trabalho do pós-doutorado, que está publicado pela Vozes, Teologia e Hermenêutica, da teologia como hermenêutica, ao momento hermenêutico da teologia, quer dizer, por onde é que vai um pouco a minha ligação, o meu diálogo com essas áreas. Então, tem aí depois um material para quem tiver interesse, tanto acerca de temáticas mais amplas da teologia da libertação, ou das teologias da libertação no plural, quanto da questão mais específica aí do diálogo com o Riquet. Bom, para essa nossa conversa de hoje, eu simplesmente anotei aqui uns 7 pontos para abrir a conversa, assim, mais do que, digamos, uma
uma conferência mais formal e elaborada, são alguns pontos para a nossa conversa. E o ponto de partida que está ligado, inclusive, a essa temática de estudo desse ano, do pensamento latino-americano, é essa constatação de que a complexidade da realidade exige também um saber, um pensamento complexo. Ou seja, a realidade é complexa e, portanto, o saber ou conhecimento da realidade também é complexo. Nenhum saber específico, nenhuma ciência específica, nenhuma área de conhecimento esgota a realidade. E, por isso, a realidade pode ser apreendida, abordada, refletida, estudada de diferentes pontos de vista, e isso justifica essas várias abordagens também que vocês estão fazendo aí do pensamento latino-americano. Uma abordagem filosófica, uma abordagem teológica, uma abordagem artística, e pode tomar várias outras linhas na literatura, no teatro, na arte, na poesia, nas ciências e assim por diante. Então, assim, a realidade ela é complexa e, consequentemente, o saber da realidade também é complexo. Esse é mais como que um pressuposto, um ponto de partida para isso. E, em segundo lugar, sendo assim, nenhum saber esgota a realidade e, por isso, por mais legítimo, importante, consequente, verdadeiro que seja, assim, é um saber, seja todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, assim como a filosofia tem uma forma de abordar a realidade, as ciências têm suas formas de abordar a realidade, a arte tem sua forma de abordar a realidade e a teologia tem também sua forma de abordar a realidade. E daí, terceiro ponto, a importância da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade do saber, porque essas diferentes abordagens não simplesmente se justapõem e não necessariamente se opõem, mas se complementam e se implicam, e isso aponta para uma perspectiva mais ampla e complexa do saber. O Papa Francisco, num documento sobre as universidades e faculdades católicas, fala da importância hoje, mais do que nunca, da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade do saber, no sentido, ou apontando para uma unidade do saber na distinção e no respeito pelas suas múltiplas, conexas e convergentes expressões. Ou seja, a gente pode tomar isso como se fossem coisas que nada tem a ver uma com a outra, ou a gente pode tomar no sentido de que uma forma de saber é a verdadeira e as outras todas são falsas, ou a gente pode tomar como perspectivas distintas de abordagem da mesma realidade. Isso permite falar de uma unidade que não é uniformidade, mas de uma unidade que é complexa e tensa. Isso aponta mais do que uma multidisciplinaridade, onde a realidade é abordada por diferentes disciplinas, para uma inter- e transdisciplinaridade, onde a realidade, na sua unidade e complexidade, é abordada por diferentes saberes. E aí, com isso, eu chego num quarto ponto, que é um foco mais da nossa conversa, que é a teologia como uma forma de saber. Ou seja, teologia é um saber entre outros.
pode até assustar, mas eu diria, é uma ciência, entre outras, se a gente não tomar ciência aqui como sinônimo de saber empírico experimental, como se tendeu e se tende a fazer no mundo moderno, como se ciência fosse sinônimo dessa forma específica de saber, mas se a gente toma ciência como um saber ordenado, metódico, sistemático, crítico, há diferentes formas de ciência. Eu posso falar das ciências empírica experimental, posso falar de uma ciência filosófica, de uma ciência teológica, sabendo que cada uma tem sua lógica, tem seu método, tem sua forma própria. Então, a teologia é um tipo de saber, e um tipo de saber que se caracteriza pela referência fundamental a Deus. E o que é próprio do saber teológico é a compreensão, a abordagem da realidade em referência a Deus, em relação a Deus. Tomás de Aquino, com outros parâmetros, com outros referenciais teóricos, na sua época, dialogando mais intensamente com o pensamento aristotélico, que chegava de novo ao Ocidente através do islamismo, com Averroes, Avicena e companhia, dizia que o que é próprio da teologia é tratar de todas as coisas do ponto de vista da razão de Deus. Ou seja, do ponto de vista, ele dizia, de objeto material, trata de tudo. Do ponto de vista de objeto formal, da sua especificidade, trata de tudo em relação a Deus. Mas Deus, tal como é experimentado numa tradição concreta de fé, numa fé concreta. Não é apenas uma ideia genérica ou abstrato, mas uma experiência concreta, a tal ponto que a teologia, nesse sentido, é inseparável da fé enquanto relação com Deus. Um dos clássicos que formulou uma definição de teologia, que ainda hoje é muito repetida, Anselmo de Cantuária, falava da teologia como fides queres intellecto, como a fé que busca inteligência, ou como o desenvolvimento da dimensão intelectual da fé. E a fé tem a ver, fundamentalmente, com a relação com Deus. Nesse sentido, a teologia é um saber que brota de uma fé concreta e que se constitui como um serviço a essa fé concreta. A teologia é inteligência da fé e é serviço à fé. E a fé como relação concreta com Deus. Nesse sentido, faz parte do estatuto epistemológico da teologia o saber que está fundado, regulado e mediado pela fé. Nas ciências da religião, alguns chegaram a propor que quanto mais distante o investigador tivesse do objeto investigado, tanto mais objetivo ele seria no seu conhecimento. Nesse sentido, a religião é um objeto externo ao investigador. No caso da teologia, ela é um saber em que o teólogo está implicado nesse saber, porque não trata de uma coisa que é estranha a ele, mas trata da fé concreta do teólogo. Nesse sentido, quanto mais implicado estiver o teólogo com uma fé concreta, tanto mais capacitado ele estará para desenvolver um saber da fé. Ou seja, a teologia é um saber que se faz não apesar da fé, nem muito menos contra a fé, mas a partir da fé e em função da fé. Falando de fé, falamos de um modo de vida na relação com Deus. E um modo de vida que envolve todos os âmbitos da vida. Se quiser, é uma forma de sentir,
é uma forma de querer e de se autodeterminar, é uma forma de saber. Se pensar esses elementos ou aspectos fundamentais constitutivos da vida humana, sentimento, vontade, saber, pois a fé, enquanto modo de vida, diz respeito a esses vários aspectos na sua mútua implicação. Nesse sentido, dizia, a fé é um modo de sentir, a fé é um modo de querer e de se determinar, a fé é um modo de saber. E a teologia surge e se desenvolve como um saber da fé. Seja num sentido de uma forma mais simbólico, narrativa, que é muito próprio do saber cotidiano da fé, ou é muito próprio das formas, digamos, mais populares e tradicionais do saber, caráter simbólico, narrativo, em que a fé é narrada, em que a fé é dita, em que a fé é expressa em ritos, em símbolos. Essa é uma forma de saber. Veja, o rito religioso é uma forma de saber, é uma forma de expressar uma relação que se estabelece com Deus, uma forma de configurar a vida. Há uma forma simbólico, narrativa, litúrgica de inteligência da fé, que é compartilhada por todos os crentes. Todos os crentes, de alguma forma, expressam sua fé, narram sua fé, simbolizam sua fé, ritualizam sua fé. E, ao fazer isso, de alguma forma, fazem teologia. E há uma forma de caráter mais teórico, conceitual, que se desenvolveu, no caso do cristianismo, a partir do encontro com a filosofia greco-helenista, e que se impôs ao longo da história praticamente como sinônimo de teologia. Tal ponto que, normalmente, quando se fala de teologia, se pensa, em geral, nessa forma de caráter mais teórico, conceitual, desenvolvida numa relação muito estreita com a filosofia. E, nesse sentido, teólogos são uma elite intelectual ilustrada, formada nessa tradição filosófica, que especulam, que definem, que conceituam Deus e a relação com Deus. Mas, digo, são formas diferentes. Pensando a teologia como saber da fé e a serviço da fé, então, em primeiro lugar, é importante insistir nessa relação constitutiva da teologia com a fé. Não há teologia sem fé, mas a teologia nasce da fé e se desenvolve como inteligência da fé. Em segundo lugar, a fé, antes de ser uma doutrina a ser confessada ou professada, a fé é um modo de vida, é a vida vivida na relação com Deus, que envolve todos os âmbitos da vida, os sentimento, vontade, saber. E a teologia, enquanto inteligência da fé, se desenvolve tanto de uma forma mais simbólica, narrativa, como de uma forma mais artístico-literária, como de uma forma mais teórico-conceitual, que é o que historicamente se tendeu a definir ou identificar como teologia. Sobretudo, a partir do século XII, XIII, quando a doutrina da fé adquire com Tomás de Aquino o status de uma ciência da fé. Ciência aqui no sentido da ciência aristotélica hegemônica na época, como um saber dos efeitos a partir de suas causas.
quinto lugar, eu queria chamar a atenção para a ambiguidade da fé e da teologia. Como modo de vida, a fé pode promover um dinamismo de opressão ou de libertação. Não é uma coisa ou outra, mas pode ser uma coisa ou outra, ou uma coisa e outra. Ao longo da história, não é difícil e nem é preciso fazer muito esforço para se perceber como a fé produziu dominações e justificou dominações as mais diversas. Seja justificando a concentração de renda, tratando como graça, como dom de Deus, a riqueza, e tratando a miséria, a pobreza, não como exploração, mas como pecado merecido. Justificou diferentes formas de dominação, patriarcado, machismo, tem no cristianismo uma de suas raízes importantes, tanto de reprodução como de justificação, de dominação. Justificou diferentes formas de racismo. Quantas vezes a igreja abençoou a casa grande e os troncos e exortou a população negra a obedecer a seus senhores. Seja, hoje isso aparece com muita força do ponto de vista da discriminação e do preconceito com pessoas LGBTQIAP+, ou seja, não é preciso fazer muito esforço para ver como a fé, ao longo da história, se tornou ocasião de dominação e de justificação de dominação de diferentes formas. E com um agravante que apelava para Deus e, portanto, conferia a isso um caráter divino, sagrado, absoluto, que, no horizonte de um povo profundamente religioso como o nosso, funciona como a última instância de justificação e de legitimação. Por mais que uma pequena elite intelectual prescinda desse referencial religioso para pensar a vida, a imensa maioria do povo não pensa com as categorias, com a lógica da ciência moderna ou das ideologias modernas, mas pensa com a lógica religiosa. Isso tem um peso enorme. Mas, se é verdade que a fé e a teologia cristã foram, ao longo da história, muitas vezes, instrumento de dominação e de justificação de dominação e opressão às mais diversas, também é verdade que a fé e a teologia foram, ao longo da história, consolo para muita gente desesperada no mundo, fonte de esperança para muita gente que já não tinha ou já não tem mais por quem esperar, e força de organização e luta por direitos. Ou seja, é muito importante que a gente não caia em simplificações genéricas, abstratas e parciais de tomar a fé e a teologia como puramente opressão ou puramente libertação. Essas duas coisas estão aí. E uma abordagem honesta, séria e complexa da realidade obriga a reconhecer esses elementos que são contraditórios, mas a lógica, a vida humana é mais ambígua e complexa e contraditória do que parece. E há umas intrigas por aí que não são fáceis de resolver e que, inclusive,
não só no âmbito da religião, mas podem ver, inclusive, no âmbito da militância social, como é que você entende que um militante social de direitos humanos seja machista, seja racista, seja homofóbico, seja autoritário, e a gente comprova isso com tanta facilidade. Então, quer dizer assim, se dá conta que essas ambiguidades, elas estão muito mais presentes na realidade como um todo do que a gente pensa, e não só no âmbito religioso. Em sexto lugar, quero entrar concretamente no âmbito da teologia da libertação, que, no contexto dessas ambiguidades da fé e da teologia, emergem como um esforço de recuperar, de dinamizar e promover a dimensão libertadora da fé e da inteligência da fé. Voltando às fontes da fé cristã, e estou me referindo à fé cristã porque toda teologia é parcial, no sentido de que toda teologia está ligada a uma fé concreta. Não existe a teologia, uma espécie de esperanto teológico que paira sobre as fés concretas. Existem teologias cristãs, teologias judaicas, teologias muçulmanas, e mesmo que não usem necessariamente essas expressões, você pode falar por extensão de teologia hinduísta, budista, espírita, candomblessista, indígena, se tomar aqui como saber da fé. Estou me referindo concretamente à fé, à teologia cristã, porque é a única que eu conheço. A teologia da libertação surge nos anos 60, na América Latina, e é bom a gente também datar e contextualizar. Alguns, às vezes, tendem a fazer uma abordagem que esticam o horizonte do tempo, em que você perde a especificidade desse movimento teológico. Por exemplo, um Henrique Dussel chega a esticar a teologia da libertação ao período da colonização, para tomar Bartolomeu de Las Casas e Antônio de Montesinos, por exemplo, como os primeiros teólogos da libertação. Se fosse assim, a gente teria que esticar a corda para Jesus e para os profetas de Israel e ir muito mais longe. Eu acho meio equivocado, porque você perde o específico de um movimento histórico. A teologia da libertação latino-americana surge nos anos 60, num contexto muito concreto e específico da América Latina, que não só é marcada por uma situação extrema de pobreza e de miséria, de opressões e cada vez mais de ditaduras militares, porque isso também acontecia e muitas vezes até numa intensidade maior, por exemplo, no continente africano. Mas é um continente marcado por isso, mas ao mesmo tempo um continente marcado por sonhos, projetos, movimentos de libertação. Aquela é uma época que pipoca movimento em todos os cantos da América Latina. É claro, isso se insere dentro de um movimento também mundial mais amplo, pós-Segunda Guerra Mundial, uma espécie de otimismo e de sonho de que a gente pode transformar o mundo e construir um mundo de justiça, sem opressão, sem exploração, isso tudo estimulado por aquela onda desenvolvimentista que cada vez foi mostrando, sobretudo na América Latina, os seus efeitos perversos. Mas a América Latina estava marcada não só por pobreza, opressão, miséria, ditadura, mas estava marcada por um ambiente e um contexto de muita movimentação social. E é nesse contexto onde muitos cristãos se envolvem nesses processos, nesses movimentos, que vai surgir a teologia da libertação, onde cristãos envolvidos nesses processos de transformação da sociedade voltam às fontes da fé e dizem: peraí, o Deus de Jesus Cristo é o Deus que libertou Israel da escravidão do Egito, que viu, ouviu
que viu o sofrimento do seu povo, ouviu os seus lamentos, desceu para libertar. É o Deus que acompanha seu povo na luta pela terra prometida. É o Deus que sempre toma o partido do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro. É o Deus que em Jesus se identifica com a humanidade sofredora e faz dos pobres e marginalizados critério e medida de comunhão ou de rejeição com ele. Nesse sentido, antes de haver uma teologia da libertação, no sentido mais estrito, há todo um movimento de fé libertário. Há uma igreja da libertação. Há cristãos envolvidos nos processos de libertação que fazem isso não apesar de sua fé, mas por causa de sua fé. E ajuda a retomar e explicitar e desenvolver a dimensão e o potencial libertador da fé, e é nesse contexto que começa a se desenvolver uma teologia da libertação, que tem um duplo aspecto, para usar o título de duas obras clássicas de teologia da libertação. Uma de Juan Luís II e uma de Gustavo Gutiérrez. A teologia da libertação vai se constituindo, por um lado, como libertação da teologia, para usar o título da obra clássica de Juan Luís II, e, por outro lado, vai se constituindo como teologia da libertação, ou seja, de explicitar a dimensão teologal e espiritual dos processos históricos de libertação, para usar o título da obra clássica de Gustavo Gutiérrez. É tanto uma libertação da teologia como uma teologia da libertação. Enquanto libertação da teologia desenvolve uma crítica profunda à instrumentalização ideológica da teologia ao longo do tempo. Ou seja, como a teologia serviu e serve muitas vezes para justificar diferentes formas de opressão e dominação. Juan Luís II, que, aliás, no seu doutorado na Bélgica, escreveu uma de suas teses de doutorado sobre Porriquet. E, na época, eles tinham duas teses de doutorado. Uma, ele escreveu sobre um existencialista russo chamado Berdiev, e a outra foi sobre Porriquet. E ele é o primeiro que vai, inclusive, propor uma teologia da libertação enquanto hermenêutica. Vai propor aí um círculo hermenêutico na teologia, nessa obra Libertação da Teologia. Mas o intento fundamental, ele diz, o desafio e o mais importante na teologia da libertação é uma libertação da teologia do que ela tenha de dominadora e de justificadora de processos de dominação. E aí vai propor um método que leve a desenvolver essa crítica ideológica da teologia e a superação do que a teologia tenha de dominação. É o que ele vai chamar de círculo hermenêutico, ou seja, a partir de uma situação nova, intensa, que põe em xeque toda uma compreensão da vida, do mundo e de Deus, é que é possível construir uma nova compreensão de Deus, da vida e do mundo. Por outro lado, Gustavo Gutiérrez vai insistir muito na dimensão teologal e espiritual dos processos históricos de libertação, e aí a teologia da libertação vai sendo a reflexão teológica sobre os processos de libertação. Nesse sentido, é tanto uma libertação da teologia, do que ela tenha de dominação e justificação de dominação, quanto uma teologia da libertação que aborda o caráter espiritual, teológico dos processos de libertação. É importante ter em conta, embora a gente costume falar de teologia da libertação no singular, mas nunca houve uma única teologia da libertação. Sempre houve uma pluralidade de teologias da libertação, inclusive
ali nos anos 60, 70, quando o movimento se desenvolve. Se a gente tomar aqueles grandes nomes, aquelas grandes referências ali da década de 70, a gente vai ver perspectivas de teologias da libertação muito, mas muito distintas. Uma coisa é a teologia de Juan Luís II, no Uruguai, faz 100 anos esse ano de seu nascimento. Outra coisa é a teologia de um Juan Carlos Scanoni, na Argentina, mais ligada, chamada teologia do povo, mais ligada à antropologia, que é outro que dialoga muito intensamente com Porriquet. Outra coisa é a teologia de Inácio Ellacuría e João Sobrino em El Salvador. Ellacuría dialoga muito intensamente com a filosofia de Xavier Zubiri. Outra coisa é a teologia de um Clodovis Boff, que dialoga muito mais com Tomás de Aquino, a tradição escolástica. Ou seja, do ponto de vista teórico, as referências, as interlocuções filosóficas são muito distintas. Pensando, esse é o 7º ponto aqui, pensando concretamente na questão da epistemologia, das teologias da libertação, eu já tinha dito há pouco que a teologia se desenvolve tanto naquela forma mais simbólica, narrativa, litúrgica, como de uma forma mais teórico, conceitual, em diálogo com a tradição filosófica ocidental. Nesse caso específico, a minha leitura é que há basicamente duas grandes correntes teóricas nas teologias da libertação, e que dizem respeito a compreensões da intelecção, ou seja, a compreensões do saber humano, da intelecção humana, que repercutem na forma de compreender a teologia enquanto saber da fé. Acho que tem até, a gente talvez até pudesse falar de um tronco comum, que, de alguma forma, remete ao lema da fenomenologia de Husserl, não propriamente a compreensão fenomenológica de Husserl, mas o lema da fenomenologia de Husserl, zu den Sachen selbst, as coisas mesmas, provocou na filosofia um movimento que, de alguma forma, se afasta de, ou pelo menos possibilita um certo distanciamento de uma visão excessivamente idealista da filosofia ocidental e uma volta à realidade concreta, embora Husserl era tão idealista que, embora tenha proposto voltar à realidade concreta, no final das coisas acabou reduzindo a realidade a um correlato da consciência. Ele termina tendo também uma perspectiva aí mais idealista, mas digo, independente, sem entrar nessas correntes fenomenológicas, mas essa intuição fundamental, as coisas mesmas, provocou muitos movimentos na filosofia. Eu acho que é desse tronco aí que vão se desenvolver duas perspectivas epistemológicas que vão marcar muito as teologias da libertação. Uma perspectiva é de cunho mais hermenêutico, que, ligado àquele movimento hermenêutico de uma história complexa, aí Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, Ricoeur, e os outros conflitos mais laterais, aí com Habermas, com estruturalismo e coisa do tipo, mas que tendem a identificar intelecção com interpretação. Intelecção é interpretação, é compreensão, não obstante as diversas nuances e compreensões da própria compreensão.
Mas essa linha tem uma repercussão no âmbito da teologia que leva a tomar a teologia enquanto intelecção como hermenêutica. Um nome emblemático desse movimento mais amplo na teologia é um teólogo dominicano francês chamado Claude Geoffrey, que vai propor uma virada hermenêutica da teologia e propor uma compreensão da teologia como hermenêutica. E isso vai repercutir muito nas teologias da libertação. Basta recordar aqui que figuras como Juan Luís II, uruguaio, Juan Carlos Scanoni, na Argentina, entendem a teologia da libertação como uma nova hermenêutica teológica, como uma hermenêutica da libertação. No caso de Juan Luís II, com esse enfoque de libertar a teologia, uma nova hermenêutica que liberte a teologia do que tenha de dominação e justificação da dominação. No caso de Juan Carlos Scanoni, com um enfoque mais antropológico na linha da cultura e da religiosidade populares, no sentido de uma interpretação da fé a partir da cultura dos povos latino-americanos e uma interpretação da cultura dos povos latino-americanos a partir da fé cristã. E vai repercutir muito depois nas teologias, sobretudo feministas, negras também, e LGBTQIAP+. Diria, inclusive, que hoje essa é a linha mais dominante nas teologias da libertação. Uma compreensão da teologia da libertação como hermenêutica da fé em perspectiva libertadora. Uma outra linha que nos anos 60, 70 teve muito mais força e peso, seja ligado aos movimentos e correntes marxistas, seja ligado às correntes de filosofia da ação, como Blondel, filosofias da praxis e coisa do tipo, que vai insistir no saber como um momento da ação ou da praxis. Isso vai repercutir numa compreensão de teologia como momento da praxis da fé. Por aí vai Gustavo Gutierrez, que fala da teologia como um momento do processo através do qual o mundo é transformado, abrindo-se ao dom do reino de Deus, na relação teoria-praxis. É a linha de Inácio Ellacuría, ou, no caso de Gutierrez, aqui tem um diálogo interessante com Blondel, tem um diálogo com a linha também de correntes marxistas latino-americanas, bom, como é que chama aquele italiano que foi para o México? O Gramsci, e no caso de Gutierrez, Mariátegui no Peru, mas com essa perspectiva da relação teoria-praxis e da teoria como momento da praxis. No caso de Ellacuría, na compreensão zubiriana da inteligência humana, a inteligência como modo humano de se enfrentar com as coisas, formulado por Ellacuría como momento teórico da praxis. Diria assim, eram as duas correntes mais dominantes do ponto de vista epistemológico de compreensão de teologia da libertação. Teologia como hermenêutica ou teologia como momento da praxis. Pessoalmente, me reconheço nessa perspectiva da teologia ou da teoria como momento da praxis, da teologia como momento da praxis, na linha de Gutierrez, mas, sobretudo, na linha de Inácio Ellacuría. E aqui, para falar com Ellacuría, e com isso já vou terminando, o tempo está passando, mas vou já concluindo com isso, com essa compreensão mais zubiriana da inteligência como modo humano de se enfrentar com as coisas.
diferentemente de outros modos de fazer teologia, cuja preocupação e orientação fundamentais residem na busca e compreensão do sentido das afirmações dogmáticas ou da positividade da fé, teologia como interpretação, diz Elia Curia, a preocupação e a orientação fundamentais da teologia da libertação residem na realização histórica da salvação, isto é, na transformação da realidade nela, na transformação da pessoa. Teologia como momento da praxis. Diante de teologias predominantemente intelectualistas, centrada nas ideias, no diálogo cultural, na lógica discursiva, a teologia da libertação é uma teologia predominantemente realista e prática, centrada na realidade que procura inteligir, não na ideia ou no conceito dessa realidade, e em sua realização histórica, isto é, na busca de mediações concretas de sua efetivação e não apenas na busca do sentido. Certamente interessa à teologia da libertação o sentido das afirmações teológicas, mas em função de sua realização histórica, como um momento do processo de realização da salvação. Essa afirmação do primado da praxis sobre o sentido não é uma afirmação gratuita feita em função de algum ativismo pastoral ou político e em prejuízo da atividade estritamente teórica. Ela está fundada na análise da própria intelecção humana. Ao contrário do que se costuma pensar, a intelecção não é primariamente especulação teórica, mas um modo de enfrentamento prático. E não consiste formalmente em compreensão de sentido, mas em apreensão de realidade. É claro que todas as coisas, enquanto apreendidas intelectivamente, adquirem algum sentido na vida humana que é preciso explicitar. Mas o sentido, enquanto sentido da coisa apreendida, está fundada na coisa mesma e sua interpretação pressupõe sua apreensão, de modo que primária e formalmente a intelecção consiste em apreender realidade e em enfrentar-se com ela como realidade. É a partir daqui que eu me enfrentei no pós-doutorado sobre essa relação teologia e hermenêutica. E com isso eu concluo, quer dizer, depois do movimento hermenêutico, não se pode prescindir do aspecto hermenêutico do conhecimento. Todo conhecimento tem algo de hermenêutico. Isso seja, não há quem conhece interpretando. O conhecimento está sempre ligado a sentido das coisas apreendidas. Então, aqui não se trata de negar a hermenêutica, nem de cair em algum tipo de fundamentalismo ou de idealismo clássico. A questão é se a gente pode identificar a atividade intelectual com interpretação, ou se a atividade intelectual não é algo mais complexo e abrangente, que implica necessariamente interpretação, mas que não se reduz à interpretação. Veja, o problema com o qual me enfrentei no pós-doutorado é de ver como a teologia tem necessariamente um momento hermenêutico que é preciso tomar em sério e desenvolver, sem cair numa espécie de redução idealista do saber à pura interpretação. Esse é um ponto que eu sei que é bastante delicado e complexo, e ainda mais hoje que essas perspectivas mais práticas têm perdido muito espaço e que se impõe é quase como um dogma de fé hoje, que saber é interpretação, mas acho que é preciso se perguntar se, sendo necessariamente interpretação, se é pura e simplesmente interpretação. Esse é um ponto de debate que está presente também no âmbito das teologias da libertação.